Essa é uma história que você vai gostar de conhecer. Tudo começa com Era uma vez, em 23 de maio de 1535, data em que o primeiro português chegou por aqui. Esse português era o donatário Vasco Fernandes Coutinho, que recebeu da coroa portuguesa uma longa faixa no litoral. Era a época das capitanias hereditárias. Durante muitos anos, este estado ficou quietinho. Sabe por quê? Porque nós, portugueses, tínhamos medo que os piratas chegassem pelo mar e levassem o ouro das Minas Gerais. Nem estrada a gente deixava construir. Mas o tempo passou. E essa linda terra foi descoberta por muito mais gente. Você nem imagina a quantidade de povos diferentes que fizeram desse estado do jeito que ele é hoje, 470 anos depois. Sabe de uma coisa? Chega de conversa e vamos logo começar essa história, que tem muita coisa boa pra gente conhecer. Então, junte-se a mim e grite: Espírito Santo, muito prazer! Olá, Espírito Santo! Olá, Brasil! Estamos apresentando para você, a partir de agora, um programa especial que fala da identidade cultural do Espírito Santo. Um programa que revela histórias importantes, curiosas ou pouco conhecidas da formação desse estado. Tudo mostrado com muito prazer, como numa boa viagem. Com vocês, o Espírito Santo. Nesse programa, a beleza e a história de um estado marcado pela riqueza cultural. As origens de um povo, a mistura das raças. A herança dos imigrantes. Você vai fazer uma viagem de norte a sul. Vai conhecer o poder da natureza e da criação do homem. Descobrir uma terra que tem ritmo. Um lugar. Um sentimento. Espírito Santo, muito prazer. E o programa começa mostrando o principal monumento da cidade que deu origem à colonização. O Convento da Penha, em Vila Velha, é o maior símbolo religioso do estado e se confunde com a história do Espírito Santo. Uma janela que une a história à modernidade. No alto do morro, o Convento da Penha, símbolo do nascimento do Espírito Santo. A ideia do santuário foi do frei franciscano Pedro Palácios, que chegou à capitania em 1558. Um monumento que surgiu em meio a lendas. Diz a lenda que o frei Pedro Palácios dormia nessa gruta aqui, junto com o quadro de Nossa Senhora. Mas, durante a noite, o quadro desaparecia e, depois de muito procurar, negros e índios o encontravam lá em cima do morro. Seria um sinal da santa para que o convento fosse construído. E ainda hoje, depois de mais de 460 anos, este caminho é utilizado para chegar lá em cima. Todo ano esta história é encenada à beira da gruta e do caminho antigo. É o alto do frei Pedro Palácios. O frei não construiu o convento, mas ergueu a capela de São Francisco de Assis. O convento foi construído em 1644 e ainda hoje abriga o quadro de Nossa Senhora, com o menino Jesus no colo. A obra renascentista foi trazida com os primeiros colonizadores. Uma tela que é única nas Américas. É o painel de Nossa Senhora das Alegrias, a tela que há mais tempo está exposta ao público nas Américas. Está aqui para visitação há 446 anos. O convento é hoje um ponto de peregrinação e palco da principal festa religiosa do estado. A Festa da Penha reúne milhares de fiéis em busca de graças.
museu do convento abriga peças que contam um pouco do que se passou por aqui. Roupas usadas nas cerimônias, a pia batismal trabalhada em madeira, peças em cerâmica do século XVIII e as paredes feitas em pedra no começo da construção do convento. As ruínas compõem a paisagem. A história também é contada nos quadros de Benedito Calixto, que fazem parte do acervo. História e fé, os pilares de um monumento que se confunde com o Espírito Santo. Vamos conhecer agora um pouco da história de um artesanato que é o mais antigo símbolo cultural do estado. A panela de barro é feita com uma receita indígena que tem mais de 1000 anos. As panelas de barro capixabas são parte de nossa história e estão incluídas oficialmente no patrimônio imaterial da cultura brasileira. Com vocês, as panelas e as paneleiras. Como as árvores do manguezal. De longe parecem todas iguais, mas de perto a gente percebe que cada panela de barro é única, feita artesanalmente, sem forma, sem instrumentos de medida. É a quantidade de barro que cabe na mão da paneleira que vai definir o tamanho da panela. Vai abrindo para deixar só uma panela de 4. Não mede? Não tem medida não, nada. Para fazer o acabamento, é utilizada uma espécie de cuia. Cuité é o nome dessa coisa aqui, dessa bola aqui, ó. Cuité. Aí corta. Corta, serra ela, corta e faz a cuia. Não existe também máquina de lixar. Para deixar a panela assim, bem lisinha, o instrumento de trabalho é uma pedrinha de rio. Se botar na máquina de lixar uma lixa, a panela fica muito feia, fica areada. Já a pedrinha não, a pedrinha deixa a panela bem lisinha. Depois de pronta, a panela de barro vai para a fogueira. Fica queimando por 3 horas. Depois ganha cor e impermeabilidade. É a natureza que fornece a tinta. Isso daqui é o tanino do pé de árvore do manguezal, que tem o nome de risófora, que socado e colocado em contato com a água, ele pega essa tonalidade avermelhada, que é para dar coloração na panela e não quebrar a tradição, que ela é tradicional vermelhinha. Durante o tempo que ela estiver quente, na medida que eu vou açoitando ela, ela vai ficando escura. E quando ela chega um ponto que a gente quer, a coloração que a gente quer, a gente para de açoitar. Ela esfriou, a tinta não pega mais. A receita da panela de barro não está escrita em nenhum livro. A técnica é a mesma que os índios utilizavam há mais de 1000 anos. Os restos cerâmicos que foram encontrados aqui na região da ilha indicam que é uma técnica que é praticada pelos índios que aqui habitavam para mais de 1000 anos. É uma panela feita à mão e não a torno, conforme a gente vê no resto do Brasil, e queimado direto na fogueira e não em forno, conforme também ocorre no resto do Brasil. A forma de fazer a panela de barro encanta os turistas. Dona Edna Capixaba, que mora no Rio, não conhecia o galpão das paneleiras. Ela e o marido, seu Edmar Gaúcho, ficaram impressionados com o que viram. O que me impressionou é que a produção é bastante grande, mas não é industrial, quer dizer, continua sendo aquela produção artesanal, não é? Preparada com todo carinho e até pessoal, né? Achei isso muito interessante. Existe muita falsidade aí pelas estradas fora, pelo sul, pelo Rio de Janeiro, mas a capixaba a gente conhece só no olhar, né? Uma outra característica específica da panela de barro do Espírito Santo é que o barro aqui dessa região, ele é um barro que naturalmente ele dá a sua forma final sem a necessidade de acrescentar um elemento que deliga, como o cimento, por exemplo. Essa jazida que tem aqui desse barro, segundo pesquisa, só existe em todo o Brasil aqui no Espírito Santo, né? O que dá também uma característica, uma identidade própria a esta panela e ao estado do Espírito Santo. A liga está no próprio barro. Ele é retirado do Vale do Mulembá, em Vitória. Não é um barro qualquer, nem de aterro, nem nada mais. Porque às vezes você compra, você não sabe de onde vem a procedência. Aqui você tem uma procedência do barro. Está levando quantas panelas? Estou levando em torno de 10 panelas.
Nossa, bastante. É bastante. Eu gosto de ter panelas e também estou levando algumas para presente também. As panelas de barro já foram transportadas em lombo de burro, de canoa pelo rio até Santa Leopoldina. No século XIX, eram vendidas principalmente no mercado da Vila Rubim. Hoje, o destino da panela de barro capixaba é o Brasil. Elas são cuidadosamente embaladas e encaixotadas e depois transportadas de caminhão para vários estados, até a porta da casa do comprador. 102 pessoas fazem parte da Associação das Paneleiras do Goiabeiras. Dona Domingas é uma das mais antigas. Começou a fazer panelas de barro aos 12 anos de idade. Aos 79 anos, Dona Domingas continua trabalhando. Minha foto está correndo o Brasil todo. Sou eu, ó, Domingas. Está aqui a grande mulher. A tradição da panela de barro capixaba deve permanecer ainda por muitas e muitas gerações. A técnica não muda, mas nas mãos dos filhos e netos está sempre se renovando, como as árvores do manguezal, que nascem e morrem, preservando e dando continuidade ao ciclo da vida. Vai continuar, para sempre, não vai acabar nunca. E o que seria da panela se não fosse a culinária? No Espírito Santo, 2 pratos se destacam na história da gastronomia regional. A torta capixaba e a moqueca têm tradição e, principalmente, sabor. Graças aos imigrantes, o Espírito Santo é um estado cheio de sabores. Os italianos trouxeram as massas, os alemães, o chucrute. A polenta veio junto com os pomeranos. Já os negros nos presentearam com a famosa feijoada. O Espírito Santo é o mais brasileiro dos estados do nosso país, porque ele reflete a inspiração do Sul e o sentimento poético do Norte. Então nós somos a síntese de Brasil, nós somos um estado síntese do Brasil. Hoje, quem vê a torta capixaba assim, dourada e apetitosa, não imagina que anos atrás os ingredientes eram bem diferentes dos usados atualmente. O prato que leva o nome do Espírito Santo para todo o país era conhecido como pão do mar. Adivinha por quê? Que a verdadeira torta capixaba, por exemplo, a de raiz, ela não levava bacalhau. O bacalhau era um peixe importado. Então nós fazíamos geralmente com miolo de pão. O engrossamento da torta de antigamente era com miolo de pão e palmito. Por isso que ela se torna o pão do mar, o pão do mar, exatamente. Ela nasceu nas camadas mais populares, como a velha e tradicional feijoada nascia também ao redor das grandes fazendas, dos grandes redutos da escravidão. A mistura do peixe, cebola, tomate, coentro, pimenta e azeite ficou famosa. Ganhou lugar de destaque nos principais restaurantes. Virou o carro-chefe do cardápio. O São Pedro foi o primeiro. Há mais de 50 anos, é referência quando o assunto é moqueca capixaba. Hoje é comandado por Dona Ruth, filha do fundador. E mesmo com o passar dos anos, a receita continua a mesma. Material bom é o principal, tudo bom. E peixe fresco. Tem um caso muito interessante que um aparece aqui contando a história. Eu tive aqui há 40 anos, voltei, tá a mesma coisa. Outro, eu tive aqui quando eu me casei, há 30 anos. Então é normal eu escutar isso. A moqueca saiu da panela e virou garota propaganda da culinária capixaba em todo o país. De norte a sul do estado, é o prato mais pedido nos principais restaurantes. Hoje em dia é muito fácil encontrarmos publicações sobre a culinária capixaba, mas esse pequeno livro, fino, simples, impresso em apenas 2 cores, tem muita história para contar. Foi o primeiro a revelar os segredos da cozinha do Espírito Santo. Isso em 1974. Foi um sucesso tremendo. Cacau Monjardim é um especialista. Foram anos apresentando as belezas e as delícias do estado para personalidades e jornalistas de todo o país. Tanto que ficou conhecido por suas frases provocativas. Moqueca só capixaba, o resto é peixada. Eu defendo a tese de que nós devíamos padronizar a receita da moqueca. Hoje tem muito corpo estranho entrando na nossa moqueca.
Eu só espero que eles não deteriorem o sabor tradicional da nossa moqueca. Que façam suas experiências, mas pelo amor de Deus, não me chame de moqueca. A moqueca capixaba ela não tem o dendê, né? Então ela é feita somente com temperos e com o colorau. Isso aí dá sem dúvida, uma grande diferença e um sabor especial para a moqueca capixaba. Inclusive lá em Belo Horizonte tem alguns restaurantes que costumam dizer que faz a moqueca capixaba, mas na realidade não é não. Daqui é melhor mesmo. A moqueca daqui eu acho que é a melhor que tem. De todas que eu já comi, essa é a melhor. Só capixaba, o resto é peixado. Agora você entendeu por que moqueca só capixaba? Ela tem cor, sabor, perfume e consistência. Se não tiver tudo isso, é peixada. O adjetivo capixaba, que determina a origem da pessoa que nasce no Espírito Santo, surgiu pela primeira vez em Vitória. Essa é apenas uma das histórias da cidade, que é uma das capitais mais antigas do Brasil. A capital do Espírito Santo se modernizou e virou o centro de uma região metropolitana. Acompanhe a história e repare na beleza dessa capital. Vitória, muito prazer. Foi em Vitória que surgiu o termo capixaba. Esse era o nome que os índios davam às pequenas plantações de feijão, mandioca e milho. Por isso, os jesuítas portugueses passaram a chamar os índios de capixabas. Depois, o nome foi dado aos que nasciam na ilha. E, por fim, foi estendido a todos que nascem no Espírito Santo. Cidade histórica, a terceira capital mais antiga do Brasil, mantém sua memória sem abrir mão do progresso. A arquitetura tem marcas de um passado centenário e obras de um presente arrojado. Vitória tem vocação náutica, possui o melhor litoral do Brasil e um dos melhores do mundo para a pesca do marlim azul, um dos símbolos da cidade. Ao lado da pesca oceânica, a cidade é palco permanente de eventos esportivos de destaque nacional. A Ilha do Mel, como foi chamada pelos indígenas, ou Cidade Sol, apelido mais recente, chama a atenção pelas praias. A de Camburi é a maior, com seus 6 quilômetros de extensão. A Curva da Jurema é das mais bucólicas. Também está entre as capitais mais arborizadas do Brasil. O verde de seus parques se espalha por suas ruas. O Parque Moscoso, inaugurado em 1912, é o mais antigo. Foi na Cidade Alta que a cidade começou. De lá, era mais fácil vigiar a entrada da Baía de Vitória. A exemplo das cidades medievais portuguesas, o palácio foi construído na parte mais alta da ilha. Na época, era a sede dos jesuítas. Aqui na Cidade Alta era um ponto estratégico, né? Hoje a gente não consegue mais visualizar por causa dos prédios, mas antigamente aqui no Palácio Anchieta, o antigo Colégio dos Jesuítas, o Colégio de Santiago, você via toda a entrada da Bahia, a parte leste e oeste da ilha. As escadarias guardam histórias de valentia, entre elas a de uma filha de espanhóis chamada Maria Ortiz. Ela ajudou a combater invasores holandeses, jogando panelas e água fervente neles. A preocupação com a segurança era permanente. Contra piratas e inimigos, foram construídos 5 fortes. Este, Forte São João, foi erguido no século XVII. Hoje, aqui no forte, funciona o Clube Saldanha da Gama. Em frente, foi criada uma rua depois do aterro, mas os canhões continuam voltados para o mar. Extremamente católicos, os portugueses estimularam a construção de igrejas. A Capela de Santa Luzia, na Cidade Alta, foi a primeira a ser erguida na ilha no século XVI. A igreja é sempre o primeiro prédio a ser construído no local, porque ela é o símbolo da fé cristã, né? Tanto que hoje nós somos o maior país católico do mundo, né? Exatamente por causa dessa influência dessa igreja católica. No processo de modernização, a partir de 1900, a ilha cresceu. Foram criados os aterros. Algumas pontes perderam a função. A Ponte Florentina Vidos, que na verdade são 6 pontes, né? Uma isolada na Vila Rubim, entre a Vila Rubim e a Ilha do Príncipe, e as 5 da Ilha do Príncipe a São Torquato.
Eu acho que é o cartão postal porque representa, primeiro, uma época, né? A época do desenvolvimento, a transformação de Vitória numa cidade que deu um salto para o futuro. Porque o transporte econômico era feito através de canoas que vinham pelo Rio Marinho, Rio Santa Maria, desciam até o centro da Baía de Vitória. Então a ponte trouxe o progresso e trouxe também essa característica de leveza, de beleza que a cidade tem, a Baía de Vitória tem, especialmente à noite. A cidade que não tinha aeroporto ganhou um cais para hidroaviões. Próximo dali, uma ilha proibida, a Ilha da Pólvora, lugar de isolamento para os tuberculosos. Era a época dos bondes que cortavam a pequena cidade. A variedade de paisagens chama a atenção. As ilhas vizinhas viraram bairros nobres, muito diferente da época em que a Ilha do Boi era apenas o lugar que recebia o gado, e a Ilha do Frade, um futuro mosteiro que acabou não sendo concluído. Vitória se orgulha de seus mangues, que podem ser conhecidos de escuna, e também de suas águas profundas. A Baía de Vitória e seus portos movimentam a economia internacional e são orgulho do morador da cidade. Uma das imagens mais impressionantes da ilha é esta. Para quem gosta de uma boa foto, é um espetáculo. Construções seculares, histórias vibrantes. Esta é a ilha que um dia também foi chamada de Cidade Presépio. E pertinho de Vitória fica o balneário mais badalado do Espírito Santo. Internacionalmente conhecido pelos efeitos terapêuticos de suas areias, Guarapari ganhou o apelido de Cidade Saúde. Além da beleza de suas praias, Guarapari tem um passado que guarda disputas religiosas, um cassino clandestino e visitantes ilustres. Um lugar para se conhecer e se encantar. Guarapari já foi uma ilha. Por causa dos aterros, hoje está ligada ao continente. O município tem mais de 580 quilômetros quadrados, 53 praias e muitas histórias para contar. A começar pela origem do nome. Você sabe por que o balneário mais famoso do Espírito Santo se chama Guarapari? Na linguagem tupi-guarani, guará é o nome desta ave, uma espécie de garça com as penas avermelhadas. E pari ou parim é uma armadilha. A história da fundação da cidade é contada em passos, nos Passos de José de Anchieta. Todos os anos, centenas de andarilhos de todo o Brasil refazem a trajetória do beato que andava a pé pelo litoral capixaba entre Vila Velha e Anchieta. Ele foi o primeiro a descobrir as belezas do Guarapari. Em 1585, ergueu uma capela em homenagem a Santana. Disputando espaço e poder com a igreja dos jesuítas, um outro monumento histórico, as ruínas de uma igreja dedicada à Imaculada Conceição de Maria. Guarapari já tinha uma igreja construída pelo fundador da cidade, Padre José de Anchieta. Em 1679, o donatório da capitania, Francisco Gil de Araújo, constrói uma outra igreja para ser o poder do Estado frente ao poder da igreja. E conta a nossa história também, que as velas votivas acabaram colocando fogo na estrutura de madeira do teto da igreja, que desabou. As marcas do passado podem ser encontradas ainda na Gruta de Santana e na Fonte dos Jesuítas, que abastecia toda a vila. Histórias de glamour, poder e riqueza. É o que se esconde por trás das pequenas janelas deste prédio, o antigo Rádio Hotel. Ele começou a ser construído em 1947 para ser uma escola naval, daí o formato de âncora. Foi inaugurado em 1953 e acabou virando um hotel-cassino clandestino. No meu tempo de criança, o Rádio Hotel era o charme de Guarapari.
E a gente gostava de vir para o entorno do Rádio Hotel à noite para ver as pessoas chegarem para jogar no cassino. As mulheres todas de longo, com joias lindíssimas, e os homens de smoking. Aí a gente teve também a oportunidade, nessa época, de presenciar a figura de nosso presidente da República, à época, João Goulart, frequentando o cassino do Rádio Hotel. Ele frequentava um hotel clandestino, porque o jogo no país tinha sido proibido em 1946. As mesmas pessoas que frequentavam à noite o cassino do Rádio Hotel com vestido longo e smoking, durante o dia trocavam o traje de gala por um tamanco de madeira, que era produzido artesanalmente aqui mesmo em Guarapari. Nos anos 50 e 60, era o que havia de mais moderno. Todo mundo usava, rico, pobre, homem, mulher, criança. Havia um tamanco com salto para sair à noite. E esse aqui, baixinho e confortável, ideal para um passeio de dia pela Praia da Areia Preta. A história da Praia da Areia Preta começou bem antes do Rádio Hotel. No final do século XIX, as areias monazíticas já despertavam a cobiça dos estrangeiros. Uma companhia francesa explorava o local. O contrabando de areia era feito por navios que partiam do porto no centro de Guarapari. Os minerais eram utilizados em indústrias da Europa. Mas foi só no início dos anos 40, com a publicação de um estudo feito pelo médico Silva Melo, que o mundo passou a enxergar com outros olhos as areias monazíticas. As propriedades terapêuticas da areia preta deram a Guarapari o título de cidade-saúde. Até hoje, os turistas vêm em busca do poder de cura e se enterram literalmente na areia. Isso aqui é uma dádiva divina. Isso aqui, quem coloca essa areia no corpo, frequenta isso aqui todos os dias, não sente dor em nada. A gente fica 20 minutos aqui enterrado, relaxando aqui, aí pega um pouquinho daquela areia molhada, coloca no rosto também, para ficar refrescando aqui, aí você sai renovado. Eu adoro aqui, é muito bonito, para mim é muito gostoso. Se a Praia da Areia Preta é a mais famosa, as outras não perdem em beleza. E todas ficam lotadas no verão. A Praia das Castanheiras, dos Namorados, das Virtudes e, mais afastada do centro, a Praia do Morro, a preferida dos turistas, principalmente os mineiros. As praias podem ser conhecidas num passeio de escuna. E como não falar das praias desertas, quase escondidas entre a vegetação de restinga do Parque Paulo César Vinha. Há atrações que ficam escondidas e são reveladas apenas aos olhos dos mergulhadores. O fundo do mar em 3 ilhas, com sua enorme variedade de peixes e corais. E um navio de 90 metros de comprimento, afundado entre as Ilhas Rasas e Escalvada, que já virou um aquário natural. Quem tem medo de água fria pode apreciar o fundo do mar pelas paredes de vidro dos enormes aquários nesta exposição permanente. Guarapari também tem histórias de quem aprecia e sabe fazer uma ótima comida. Concentra 2 estabelecimentos premiados por um guia turístico nacional, a melhor cozinha capixaba e o melhor restaurante de pescados do Brasil. O dono do famoso restaurante de Meaípe, Jailton Nascimento, mais conhecido como Curuca, exibe na parede fotos de gente famosa que já passou por aqui. Curuca nasceu aqui mesmo, em Meaípe, palavra indígena que significa torta de mandioca doce. Essa rua que nós estamos aqui é o lugar que eu fiquei, nasci, me criei, joguei bola. Meaípe é aqui mesmo, não tem outro lugar não. A terra do Curuca virou ponte da juventude, atraída pela praia de mar calmo e azul, mas mantém o jeitinho de aldeia de pescadores. A rua principal nunca recebeu calçamento e no alto do morro continua de pé a Capela de Santana, construída com pedras, barro, cal e óleo de baleia, no tempo em que o Beato Anchieta caminhava por aqui. Se Padre Anchieta visitasse Guarapari hoje, certamente ficaria surpreso com tantos prédios modernos, mulheres com pouca roupa na praia, gente no fundo do mar e em cima das árvores. Mas, com certeza, ficaria orgulhoso ao ver que os passos que deixou sobre a areia não foram apagados. A história não foi esquecida e, o melhor, continua sendo contada e recontada e ganhando novos capítulos, como uma história de verão que nunca termina.
pra viver a maravilha de Guarapari. 40 minutos separam o clima de verão de Guarapari do frio das montanhas de Domingos Martins. E é para lá que a gente vai agora. Domingos Martins foi o berço da imigração alemã no Espírito Santo no século XIX, terra das orquídeas e da grandiosidade da Pedra Azul. Símbolo maior que este no estado é difícil. Alta, imponente, azulada. O colorido é devido à vegetação, líquens que cobrem a rocha. Na região de montanha do Espírito Santo, raro é quem não se encanta com a beleza da Pedra Azul. Um cartão postal. E no mesmo município, outro símbolo do nosso estado. Mais delicadas, de todas as cores, formas e ainda por cima cheirosas. Das 2.350 orquídeas brasileiras catalogadas, 800 só existem no Espírito Santo. O Espírito Santo começa em zero, que é o mar, e vai até o Caparaó, 3.000 metros lá, 2.890. De forma que dentro nós temos 3 províncias climáticas, ecológicas e biológicas dentro do estado do Espírito Santo. Por esse motivo é que ele é muito rico. O tubo de ensaio do Criador é o Espírito Santo. No mundo, pouca gente entende tanto de orquídea como este capixaba. Seu Roberto Kautsky começou a estudar as flores quando tinha 9 anos. Hoje está com 80. Está sempre descobrindo novas variedades, que ele mesmo batiza, com o nome de amigos e familiares. Essa planta foi uma homenagem à minha neta chamada Milena, saiu com o nome de Maxillaria milenae, saiu publicado na França. Essa aqui é a Cattleya Kautsky. É homenagem? A minha pessoa. E essa aqui é a Cattleya Varneria amesiana, memória Roberto Kautsky, homenagem ao meu pai, essa aqui. E depois desse depoimento, aceitamos o convite do seu Kautsky para um passeio. Entramos na rural e subimos mais 300 metros na Mata Atlântica. Flora e fauna exuberantes. E lá em cima do morro, encontramos uma capela. O sino de aço é um dos maiores do país, tem mais de 1 tonelada. E aqui no alto, o que mais encanta é a paisagem. Enxergamos por cima das montanhas e olha lá na frente, o mar, a cidade de Vitória, a terceira ponte. E pensar que os primeiros imigrantes chegaram lá em Vitória e foram se instalar aqui em cima. Os primeiros imigrantes alemães que vieram para o Espírito Santo fizeram uma viagem de navio que durou 70 dias. Chegaram em Vitória no dia 21 de dezembro de 1846. Algumas semanas eles ficaram na cidade. Depois, decidiram seguir para o interior. Subiram o rio Jucu e a viagem continuou a pé. Eles enfrentaram a mata fechada, mata virgem, e já nas montanhas do estado houve a divisão. Os católicos ficaram em Santa Isabel. Os luteranos seguiram adiante, até um lugar plano, que eles chamaram de Campinho, onde hoje está a cidade de Domingos Martins. Na pracinha da cidade, a igreja luterana. Em Santa Isabel, igreja católica. No cemitério estão os nomes dos primeiros colonos que foram enterrados aqui. O monumento da imigração marca a chegada dos alemães. Eles esperavam encontrar terras prontas para o plantio e casas já construídas, mas não foi bem assim. A notícia que chegou na Alemanha em 1846 era que Dom Pedro II queria trazer colonos para plantar café no Brasil, né? E aqui no Espírito Santo eles ofereciam as terras, casas, e quando chegaram aqui foi uma decepção, né? Porque não tinha nada, eram só florestas, animais e os índios botocudos. E eles tiveram que desbravar tudo. As marcas da imigração também estão na arquitetura e na cozinha das casas. Dona Leia está preparando uma sobremesa feita com Butter, Mehl, Wasser, Eier, Apfel, Zimt, Röskmehl e Eier. Traduzindo, uma massa com manteiga, ovo, trigo e que no recheio tem farinha de rosca, maçã e canela. É o Apfelstrudel. Este aqui, um pouco abrasileirado. Aqui hoje a gente também faz o strudel com banana, porque na época os colonos chegaram aqui e não tinha maçã. E aí eles tinham que botar alguma fruta, e aqui era farta banana, então a gente usa também a banana. E além disso também tem uma colherinha de aguardente na massa. Uma cachaçinha aqui na comida alemã. É uma cachaçinha, para a massa ficar um pouco mais sequinha.
Aqui é um ateliê de roupa típica da Alemanha, muito usadas nas festas da cidade e também vendidas para outros estados. Por que a roupa alemã, me explica uma curiosidade, tem tanta roupa assim uma por cima da outra? Tem uma saia que a senhora está segurando, tem outra embaixo, né? Essa aqui é a saia, aqui é uma saia de baixo ainda, e aí tem uma bermuda embaixo, uma bombacha, para proteger as pernas, e quando os meninos dançavam não podiam mostrar as pernas. Através das saias o pessoal mostrava o poder aquisitivo que tinha. Quanto mais roupas usavam uma por cima da outra, mais rico era a família. Agora em outra casa, tente puxar um assunto com a dona Elza, uma das moradoras mais antigas da cidade. Deutsch kann ich sprechen. E o que ela falou agora aí, hein? Que alemão ela sabe. Agora português? É difícil. E aqui na casa, qual é o idioma que mais se ouve aqui? Rola todo alemão. Fala sempre alemão? Tudo. Só quando vem visitante a gente fala em português. Ela fala e canta em alemão. A tarde vai caindo em Domingos Martins e na igreja toca o sino. Lá vem o pastor, atravessa a praça e entra na igreja. Uma vez por mês, o culto luterano, que tem música, é todo no idioma alemão. Todo mundo participa. É assim, mantendo as tradições e divulgando as belezas naturais, que Domingos Martins consegue atrair visitantes de todo mundo e faz do turismo uma atividade que só traz benefícios para a cidade e o estado. Entre as muitas etnias que ajudaram a formar o povo capixaba, uma é pouco conhecida. Vamos mostrar um lugar que tem lembranças da guerra e preserva o ritmo da polca. Estamos falando de Águia Branca, no norte do Espírito Santo, um município que guarda saudades da Polônia, terra natal dos primeiros imigrantes. O coração dos moradores de Águia Branca, no norte do Espírito Santo, bate dividido. Vermelho e branco, cores da bandeira da Polônia, e verde e amarelo. Águia Branca tem hoje pouco mais de 10 mil habitantes. O município fica a 217 quilômetros da capital Vitória e tem no café a base da economia. O local é um dos núcleos da colonização polonesa no estado. A chegada dos primeiros imigrantes foi acompanhada de dificuldades e muitas descobertas. Eles vieram atraídos por promessas de terras férteis e paz, bem longe das guerras que aconteciam na Europa no século passado. A família Mozol chegou ao Espírito Santo em 1931. Na época, o caçula Mieczysław tinha apenas 5 anos. Ele lembra da mata fechada que tiveram que abrir e que os pais sequer sabiam plantar. Não tinha recurso nenhum. Nem remédio não tinha. Para poder fazer alguma coisa, derrubaram um pedaço de mata para poder plantar. E chovia muito também, estava difícil de plantar. Fizemos um barraco, sabe de quê? De palmito, puro palmito. Aos 18 anos, Mieczysław ainda se sentia mais polonês do que brasileiro. Então se alistou no Exército de Libertação Polonês. Foram 3 anos e 8 meses na Europa. Entre as batalhas, esteve na Normandia, na França, no sangrento dia D. Nós estávamos avançando, né? Eles vieram contra nós. Foi obrigado a afastar 10 anos, 10 quilômetros para trás. Nós iam matar nós tudo. A antiga jaqueta ainda veste o corpo franzino de Mieczysław. Hoje ela faz parte do acervo do Museu Polonês da cidade. As peças foram doadas pelos descendentes. São utensílios de cozinha, do trabalho na lavoura, roupas, coisas que ajudaram na adaptação ao novo país e que contam um pouco da história. Atualmente o museu está em um local improvisado, mas o projeto é construir uma casa polonesa. Foi feita uma parceria com a Wspólnota Polska, uma associação da Polônia, e nós conseguimos quase $50 mil e vai ser feita uma casa polonesa que vai ter auditório, museu, apartamentos para receber visitantes poloneses e também cozinha para a gente resgatar a questão da culinária.
Na luta para manter a tradição, foi criado um grupo de dança folclórica, roupas coloridas para dançar a típica polca. As marcas da herança dos primeiros colonizadores foram deixadas até no cemitério. Em Águia Branca, poloneses e descendentes têm um cemitério só deles. No portal de entrada está escrito que aqui estão enterrados os primeiros colonizadores que chegaram em 1928. Nas lápides, a escrita é em polonês. A capela guarda um quadro de Nossa Senhora de Montes Claros, padroeira da Polônia. Ao lado da imagem, a saudade lembrada em um pouco de terra do país natal. Na zona rural do município, conhecemos Dona Maria, que chegou no Brasil quando tinha 11 anos. Eles acharam no jornal esse Brasil aqui, o retrato era diferente, né? Mostrava café, mostrava mamão. Aí o pessoal vieram iludido. Ao lado de um dos 9 filhos que teve no Brasil, ela supervisiona o que é feito na cozinha. A culinária é um testemunho do passado. Dona Wanda aprendeu com a mãe o tradicional pierogies, um pastel cozido. Na massa, água, ovos e farinha. No recheio, repolho e carne moída. O repolho, ou kapusta na língua polonesa, é a base da culinária. A família se reúne em volta da mesa para assim preservar uma das raízes culturais mais resistentes à passagem do tempo. Se a culinária ainda está viva, o mesmo não acontece com a língua polonesa. Ouvir alguém falar em polonês aqui em Águia Branca é algo cada vez mais raro. No início da migração, as escolas aqui de Águia Branca ensinavam tanto o polonês quanto o português. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro proibiu que a língua fosse ensinada nas escolas. O polonês, então, ficou restrito às residências. E hoje só mesmo os mais velhos mantêm a tradição. Podia continuar, né? E por isso que a gente... Agora as crianças da gente não falam. A gente em casa também não fala. Manter as tradições é um desafio para os descendentes daqueles que um dia escolheram o Espírito Santo para viver na certeza de dias melhores. Acho que seus pais fizeram uma boa escolha ao virem para cá? A escolha era boa mesmo. Uma pausa na nossa viagem e novos destinos logo após o intervalo. Acompanhe as atrações do próximo bloco. Santa Imigração. Você vai conhecer a história das 3 santas capixabas e de seus colonizadores que vieram de longe. Vai subir o Pico da Bandeira e conhecer o paraíso do Caparaó. Visitar a capital secreta do mundo, a cidade que não esconde seus talentos. Vai se encantar com as lendas do município que assistiu à insurreição de Queimado. E com a magia da terra que já foi da Bahia. Tudo isso ao ritmo do Congo, o folclore que também é pop. Espírito Santo, muito prazer. Olha só, não vai embora não, que a nossa viagem ainda continua. Ainda tem muita história para contar para vocês. Painel de domingo especial, Espírito Santo, muito prazer. Patrocínio, Companhia Vale do Rio Doce. Samarco, uma empresa brasileira que ajuda a mover o mundo. Matrículas abertas, 3325-1001. E CST, emoção de fazer no Espírito Santo o melhor aço do mundo. A mais italiana das cidades capixabas, o início da imigração, a terra dos colibris, do vinho, do Vale do Canaã. Vamos agora a Santa Teresa conhecer as histórias guardadas pelos descendentes dos primeiros imigrantes italianos do estado. Situada num vale a 650 metros acima do mar e a 78 quilômetros de Vitória, com temperaturas que chegam a 5 graus no inverno, Santa Teresa parecia ser o refúgio ideal para quem vinha de longe.
Quem andou muito por essas terras no final do século XIX foi o escritor Graça Aranha, autor do romance Canaã, palavra que significa terra prometida e nome deste vale, um dos cartões postais da região. Com o tempo, Santa Teresa acabou sendo conhecida por outros atrativos. Você sabe qual é o símbolo da cidade? Para descobrir, não é preciso pensar muito. Basta caminhar pelas ruas e encontrar a resposta escrita ou pintada nos muros das casas e lojas. O símbolo de Santa Teresa também pode ser admirado ao vivo, dando um show de graça e beleza para quem quiser assistir. No município já foram encontradas 27 espécies de beija-flor. O autor dos primeiros estudos sobre o pássaro é o filho mais ilustre desta terra, Augusto Ruschi. O cientista nasceu em 1915 e desde criança gostava de caminhar pela mata, observando flores e animais. Na casa onde ele morou, foi inaugurado em 1949 o Museu Melo Leitão. Com uma pequena reserva de Mata Atlântica, espécies da fauna e da flora, o museu é um dos endereços mais procurados por turistas, estudantes e pesquisadores. Eles vêm em busca dos livros, das fotografias e da grande coleção de beija-flores empalhados. Importante acervo deixado por Ruschi, que morreu em 1986. Augusto Ruschi era descendente de imigrantes italianos, aliás, como a maior parte da população do município. A Prefeitura de Santa Teresa calcula que 65% dos moradores tenham sangue italiano. Seu Luigi veio da Itália em 1924 no colo do pai. Tinha 2 anos de idade. A família era grande, não dava mais para sobreviver, então resolveram vir para cá. E qual região da Itália? Venezia. O senhor lembra o nome do navio? Júlio César. Navio Júlio César. Eu sei, meu pai sempre falava, eu não lembro, mas ele falava assim, que vieram Júlio César. Gastaram 11 dias para vir. Os primeiros imigrantes chegaram em 1875. Quando os imigrantes se estabeleceram às margens do rio Timbuí, a região recebeu do governo o nome de Núcleo Timbuí. Mas o povo gostava mesmo do nome de uma estrada, construída no século XIX, antes da chegada dos italianos. A estrada se chamava Santa Teresa, em homenagem à imperatriz Teresa Cristina, mulher de Dom Pedro II e devota de Santa Teresa d'Ávila, uma santa espanhola. As primeiras 50 famílias vieram da região de Trento, que na época não pertencia à Itália, e sim ao Império Austro-Húngaro. Os de Santa Teresa vieram do Tirol, de Trento, que é uma província, na época pertencia ao Império Austro-Húngaro. E os passaportes são claros, aparecem o passaporte em alemão e italiano, e o imperador deles era Francisco José. Aí nós temos a prova de que eram austríacos. De fato, eram austríacos. Agora, de cultura italiana. Os nomes de todos aqueles que ajudaram a construir a cidade estão gravados na memória do povo e na parede da igreja. Uma homenagem feita no cinquentenário de Santa Teresa em 1925. Você tem nomes italianos como Valentino Fulani, Martino Zanoni, Michele Machiavelli. A primeira construção dos italianos em Santa Teresa continua de pé. A casa de estuque, feita com barro e madeira cruzada pelos irmãos Antônio e Virgílio Lambert, até hoje abriga a família. Virgílio José Barbosa é bisneto do italiano. É a única casa conservada daquela época? É. Está aqui ainda porque a gente ainda mora dentro, a gente conserva, vai mexendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Que a gente está... Se em casa a gente sai daqui, ela cai. Mas por que a família fez questão de manter esta casa? Tradição, né? A tradição para festas, para tudo, né? É um valor da cidade, né? É uma coisa histórica que a gente tem que conservar. Cada residência em Santa Teresa parece guardar um capítulo da história da imigração italiana. Viviane Matiello montou um mural com fotos da sua e de outras famílias. A família Los Refelão aqui, que é tradicional daqui de Santa Teresa, né?
E aqui tem meus avós, né, que são filhos de imigrante italiano, Frederico Romanha e Maria Violanda Mischiati. Ela conservou utensílios trazidos da Itália, panelas, ferros de passar roupa à brasa, máquinas de costura, máquinas de moer café e uma engenhoca para moer cana. Hoje a família se dedica à produção caseira de vinhos, licores, compotas e biscoitos, atividade desenvolvida por muitos moradores de Santa Teresa e compartilhada pelos turistas nas festas que animam a cidade para lembrar a imigração italiana. O Bar Elite, inaugurado nos anos 20, é um ponto de encontro dos antigos moradores, descendentes de italianos que se reúnem para contar histórias e cantar. Terra Prometida, Paraíso dos Colibris, a mais italiana das cidades capixabas. São muitos adjetivos para Santa Teresa, mas depois de uma visita a este lugar encantador, não são apenas as palavras que guardamos na memória. Quando você for a Santa Teresa. A história do Espírito Santo é feita de muitas línguas, italiano, alemão, polonês, mas em Santa Maria de Jetibá é o dialeto pomerano que reina absoluto. O município abriga a maior colônia de descendentes pomeranos do país, uma comunidade unida e festiva. Com vocês, os pomeranos. Santa Maria de Jetibá, muito prazer. Cabelos louros e rostos rosados, diálogos em uma língua diferente do português. Tudo com uma trilha sonora que vem da concertina. O que parece estar em um país da Europa se passa na Praça Central de Santa Maria de Jetibá, município bem capixaba no interior do Espírito Santo. A arquitetura da cidade ainda guarda as características de quem chegou aqui em meados do século XIX. O estilo trazido pelos pomeranos está vivo desde as construções mais simples às mais sofisticadas. No Museu da Cidade, conhecemos a história dessa gente que veio em busca de trabalho e prosperidade. Com a promessa de terras para produzir, os imigrantes pomeranos saíram da Pomerânia, fizeram uma longa viagem e chegaram aqui no Espírito Santo. Vieram com tudo pago pela coroa brasileira, que tinha o propósito de expandir a colonização. Além das passagens, ganharam também ferramentas para trabalhar nas propriedades, mas tinham um compromisso de devolver o investimento depois de 3 anos. E foi assim que começou a história dos pomeranos em Santa Maria de Jetibá. Famílias inteiras se dedicavam à agricultura e cresciam. O que parece ser um vestido de luto é o de noiva, protesto das mulheres que antes de casar tinham que passar uma noite com o senhor feudal. A fita verde representa a esperança de que um dia isso acabasse. Histórias, escritos, objetos, o começo de tudo. Começo também da vida de Dona Frida, neta de pomeranos, encanta quem visita Santa Maria de Jetibá. Eines, zwei, drei oder vier, wer ein schönes Morgen hat, bezahlt eine Flasche Bier. 5, 6, 7 oder 8, wer ein schönes junges Mädchen hat, die nennt sich wohl in Nacht. Festeira, em português ela conta que namorava muito, só que em pomerano, porque a nossa língua ela só foi aprender aos 30 anos de idade. Ela também quebrou costumes. Foi a primeira mulher da família a se casar com um negro. Todo mundo casou entre pomerano os primeiros. Primeiro quem casou com brasileiro foi eu, mas ele falava tudo pomerano, meu marido, né? Seu Adolfo Falck é bisneto de imigrantes. Do seu povo carrega a tradição de tocar concertina, muito registrada em fotos dos antepassados. Por qualquer lugar que você passar em Santa Maria, pode encontrá-lo tocando, como agora no banco da praça. Ele
aprendeu sozinho aos 18 anos, sem dificuldades. O maior problema foi a resistência da família. Tocava escondido, no meio da mata. Levei no mato para tocar quando nós estávamos serrando tábua. Até os passarinhos se juntou para olhar o que tem ali, o que tem aqui. Um povo movido à música e grandes paixões, como a de Dona Olinda e seu Alfredo. Ela era casada e ele cunhado dela, mas o destino os uniu depois que ficaram viúvos. Nós estamos felizes. Pode ser melhor. Nós se entendem, bonitinho. E Santa Maria de Jetibá é assim, cenário de grandes paixões e de muitas histórias. De uma gente que veio de longe e que plantou aqui seus sonhos, fincou raízes e manteve viva sua tradição. Uma gente que adora dançar e cantar, é feliz. E mesmo quando falam em pomerano e fica difícil entender, a diferença da língua não separa. Ao contrário, une ainda mais e ajuda a fortalecer a nossa identidade cultural. Uma cidade com o nome de imperatriz, Santa Leopoldina foi a terra prometida pelo imperador Dom Pedro II aos imigrantes do norte europeu que chegavam ao Brasil na segunda metade do século XIX. A cidade chegou a ser uma das colônias mais populosas do Império. Até hoje, a região guarda lembranças da colonização. Um caldeirão de culturas, um retrato do Espírito Santo. Cachoeiro de Santa Leopoldina. Esse era o nome da terra prometida por Dom Pedro II para os primeiros imigrantes que deram origem à história do hoje município de Santa Leopoldina. Foi em 1856 que a chegada, primeiro de suíços e mais tarde de luxemburgueses, holandeses, alemães e tiroleses, movimentou a região, que de riquezas tinha apenas as naturais, florestas e rios, que de sua exploração deram origem a um dos maiores centros comerciais do Brasil no século XIX. É no charme das construções ainda conservadas que podemos imaginar a riqueza daquela época. Casarões sofisticados abrigaram importantes famílias, pessoas que contribuíram para que essa terra chegasse um dia a ser a terceira colônia mais populosa do Império. E é no Museu do Colono que podemos conhecer um pouco dos costumes dessas pessoas. Aqui dentro, impossível não imaginar como seria jantar ou tomar um chá nesses aparelhos de louça. Na sala de visitas, o que conversariam aqueles imigrantes, quem os visitava e sentava nesses antigos móveis vindos de tão longe. Foi assim a casa da família Hausmeister, que deixou muito de sua história para ser apreciada. Santa Leopoldina abriga também histórias poéticas. O que hoje é o Fórum da cidade já foi a casa do escritor maranhense Graça Aranha. A beleza da terra prometida aos imigrantes virou poesia em suas obras. Assim ele descrevia o rio Santa Maria, das águas que trouxeram os estrangeiros. O Santa Maria é um pequeno filho das alturas, ligeiro em seu começo, depois embaraçado. Longo trecho por pedras que o encachoeiram. Aí está a principal razão para o desenvolvimento de Santa Leopoldina. Os produtos agrícolas, principalmente o café, eram comercializados com outras regiões por meio do rio Santa Maria. Com o crescimento do comércio, houve a necessidade de investimento na construção de uma estrada. E foi o que os nossos imigrantes fizeram. Em 1916, construíram a primeira estrada do Espírito Santo, que liga Santa Leopoldina a Santa Teresa. Mas o que representaria o progresso significou a ruína para Santa Leopoldina. Com a estrada, ficou muito mais fácil qualquer comerciante viajar e vender seus produtos. A cidade passou então a ser simplesmente um ponto de passagem para quem queria se aventurar em novos mercados. Hoje o que se vê é a modernidade adormecida de uma próspera Santa Leopoldina. Mas nada disso seria possível se não fosse o trabalho de quem já habitava essa terra antes mesmo da chegada dos imigrantes. A mão de obra negra era mais usada pelos grandes comerciantes. Agora nós vamos mostrar um lugar que abriga outras tradições. É a população negra de Santa Leopoldina que ainda guarda suas raízes em uma comunidade chamada Retiro.
O que um dia foi quilombo ainda guarda traços da época sofrida da escravidão dos negros. Neta de tropeiro e filha de canoeiro, Dona Etelvina viveu momentos difíceis na infância e juventude. A vida de muito trabalho é praticamente tradição na família, carregada de geração em geração. Eu trabalhei muito carregando mandioca na cabeça de longe, para fazer farinha, para vender aquela farinha, para trocar pelo alimento, né? Meus filhos ainda dão duro aí nesse cafezal, porque né, toda vez que estão desempregados, né? O jeito é botar na lavoura para dar alguma coisa. Ainda é uma vida difícil? Ainda é uma vida difícil, mas tá melhorando. Dona Etelvina é quem toma conta da banda de Congo Mirim do Retiro. Ensaia a dança com eles, que desde pequenos buscam aprender a sua história. O apito avisa que os tambores vão soar. E é da família de Elcio que veio o incentivo ao resgate da tradição. O pai aprendeu com o mestre do município da Serra, ensinou ao filho e agora o que comanda os mirins tocadores não quer deixar o que aprendeu para trás. É uma cultura que nós devemos seguir. Dependendo de mim, isso vai continuar. Em toda essa história, não foram só os negros que tiveram uma vida sofrida. Em meados do século XIX, chegaram a uma área afastada da colônia de Santa Leopoldina 181 austríacos, formando o Tirol Capixaba. Sem nenhum apoio do governo brasileiro, viveram durante muito tempo em uma comunidade até hoje bem pequena. E o pouco que esse povo tem é graças a Camilo Thomas. Convidado por uma rede de televisão austríaca, o tirolês contou um pouco da história do nosso Tirol. O povo que assistiu gostou e resolveu ajudar com doações. E daí começaram as doações, não do governo, mas do povo, os particulares. E se conseguiu em torno de 2 milhões de dólares, que foi investido em construção da pousada, a compra de um caminhão maior, de um trator agrícola. Assim é o povo de Santa Leopoldina, um pequeno retrato do Espírito Santo, um caldeirão de culturas diferentes que constroem juntas a história capixaba. E que tal irmos agora ao Caparaó e subirmos o Pico da Bandeira? O parque está bem na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais. O Pico da Bandeira é o terceiro mais alto do Brasil. Um lugar abençoado por Deus e bonito por natureza. Cachoeira de mais de 100 metros, Mata Atlântica, Pedra Menina, fauna colorida, um dos pontos mais altos do país. Estamos na região do Caparaó, 3.800 hectares de verde. O Parque do Caparaó está na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. E o nome Caparaó tem duas versões, que a pequena Angélica conhece bem. Os antigos falavam trincheiras de paus tortos, mas agora eles falam mais água que rola das pedras. Angélica tem razão. O Caparaó é uma espécie de caixa d'água que abastece grande parte do estado. Aqui estão as nascentes de 3 bacias hidrográficas. E a região do Caparaó envolve 10 municípios capixabas: Alegre, Guaçuí, Dores do Rio Preto, Divino São Lourenço, Iúna, Irupi, Muniz Freire, São José do Calçado, Ibitirama e Ibatiba. De todos eles é possível ver o ponto mais alto, o Pico da Bandeira. Ao lado, Pedra Menina, uma formação rochosa e também uma pequena vila. É a última parada antes de iniciar a subida ao pico. Para subir até o Pico da Bandeira são 2 caminhos, por Minas Gerais ou pelo Espírito Santo, onde a distância é menor. A partir desta portaria, são 8 quilômetros de carro e mais 4,5 a pé. Os guias capixabas garantem que aqui pelo lado do Espírito Santo é bem mais legal. O máximo que se chega de carro é até este ponto. Mata Queimada é um local de acampamento, um frio. A partir daqui, alguns aventureiros fazem a subida de madrugada, luzes de lanternas, até que o sol se apresenta. Derrete o gelo da vegetação e revela cada paisagem. Aí está o terceiro ponto mais alto do país, 2.890 metros de altitude. Acima das nuvens, o Pico da Bandeira. Mais de 70% do Caparaó estão em solo capixaba.
parque foi criado em 1961 para preservar a natureza, mas era preciso algo mais, conscientizar a comunidade. O parque era visto pelas comunidades em torno como uma área de floresta que impedia o desenvolvimento da agricultura. Então, todo ano tinha incêndios, né? As pessoas colocavam fogo no parque. E aí nós chegamos à conclusão que precisaríamos levar conhecimento para as comunidades para que elas entendessem que o parque não era só um monte de mato. Hoje, fumaça na região do Caparaó não é sinal de fogo, mas é sobrenome de cachoeira. 144 metros de queda livre. Em uma cachoeira deste tamanho, o barulho é intenso. E a gente não precisa nem entrar na água para se molhar. É só ficar aqui pertinho dela. A água bate na pedra e o tempo inteiro a gente vai tomando um banho refrescante. A Cachoeira da Fumaça é uma das 200 que estão na região do Caparaó. E a gente segue caminho pela estrada que contorna o parque. Constantino e seu cachimbo também fizeram esse trajeto e não saíram mais. O jornalista que já esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro fez moradia no Caparaó. Eu acredito que toda montanha tem uma energia especial. Para preservar esta energia, Constantino ajudou a criar uma das 13 ONGs que atuam na região. A Mar Caparaó leva a educação ambiental às escolas e mostra que aqui encontramos turismo ecológico, de aventura e também esotérico e espiritual. Valéria faz parte de uma comunidade alternativa que tem um condomínio no parque. Ideologia parecida com a dos hippies, mas eles evitam o assunto e não recebem visitas. Ao contrário deste ateliê, cuja vista do parque aparece na janela. As mulheres da região fazem um trabalho de tear e vendem artesanato. Gente que antes só vivia da agricultura, agora não se imagina mais sem o turismo. Ajuda muito. Se parar o turismo aqui, acabou nosso trabalho aqui. Montanha, mata, cachoeira, rio, encantos que se revelam diante das montanhas. Dessa mistura vem uma magia, um lugar especial. O Parque Nacional do Caparaó é único. Além das belezas naturais, ele tem uma magia, ele tem uma energia diferente dos outros lugares do Brasil. É diferente. Então, quem já conheceu sabe do que eu estou falando. E quem não conheceu, venha para o Caparaó que vocês vão amar. Uma cidade de vanguarda que revelou artistas de grande sucesso nacional. A terra de Roberto Carlos, Rubem Braga, Sérgio Sampaio e muitos outros é motivo de orgulho para seus moradores. Tanto é assim que Rubem Braga, o sabiá da crônica, criou um apelido eterno para Cachoeiro do Itapemirim, a capital secreta do mundo. Uma antiga estação ferroviária ainda de pé, o começo do desenvolvimento econômico de Cachoeiro. Um município rico em paisagens naturais. A Cachoeira de São Vicente e a Reserva Ecológica Cafundó. O município foi o terceiro do país a ter luz elétrica e o primeiro do estado a ter água encanada, o suficiente para receber a homenagem de capital secreta do mundo. Nós estamos aqui também formando esse ambiente, o Itabira, o Falha Freira, quer dizer, é um ambiente místico sobre a situação. Então, transforma a cidade numa coisa secreta, que só nós daqui sabemos disso. Não é muito divulgado, não. Cachoeiro tem hoje 174 mil habitantes. Gente considerada bairrista, que gosta do que tem e do que a cidade já revelou. Grandes personalidades da cultura brasileira. A música é de um rei, a casa também. Um dos pontos turísticos mais visitados do município. 58 mil pessoas já passaram por aqui desde 2001. Instrumentos da época em que Roberto Carlos ainda era menino e toda a discografia dele reunidos. Contribuições para a história e cultura do município. Hoje vem aqui alemães, vem portugueses, franceses, ingleses e sabe o que é Cachoeiro de Itapemirim. Pronuncia em português o Cachoeiro de Itapemirim. Quem espera que a vida
A paixão pelo rei une laços culturais diferentes. O mineiro, que nos acordes e na melodia relembra sucessos, fala da importância de Roberto Carlos para ele. Inexplicável, assim, gosto muito. Perde atenção de todas as idades, né? Tanto do idoso quanto do novo. Sérgio Sampaio, outro filho ilustre, o músico que marcou a contracultura da década de 70, foi base de estudos para essa pesquisadora. O Maldito, como era conhecido, na verdade valorizava cachoeiro em suas canções. As suas letras estão assim muito próxima do cotidiano, muito próxima dos conflitos humanos, muito próximo da política. A gente precisa estar resgatando isso, estar mostrando para as pessoas que nós temos artistas desse porte. Rubem Braga, considerado um dos maiores cronistas do país, também é de Cachoeiro. Estou dormindo no antigo quarto de meus pais. As duas janelas dão para o terreiro onde fica o imenso pé de fruta-pão, a cuja sombra cresci. A casa onde Rubem Braga cresceu é hoje biblioteca. Nascido em 1913, o cronista viveu a infância nesta rua, a 25 de março. O local das brincadeiras virou praça da poesia. O amigo de infância tem grandes recordações do companheiro. Há um fato até de um artigo que ele escreveu para uma revista, um jornalzinho do colégio, que até o professor duvidou que fosse ele que tivesse escrito aquele artigo. Isso é um fato muito conhecido, falado, comentado na cidade, né? Rubem Braga, Sérgio Sampaio e Roberto Carlos. Personagens da história de Cachoeiro, personagens da história do Brasil. Vamos falar agora de uma cidade no norte capixaba que já fez parte da Bahia. São Mateus tem uma história parecida com a do estado vizinho. Forte presença da imigração africana, danças e músicas criadas pelos negros. Presença também da cultura indígena e importância no mercado de compra e venda de escravos. Você vai conhecer agora um pouco dessa história cheia de magia. A mesa é um convite à história. Culinária indígena à base de mandioca. Bolo, pamonha puba feita com aipim podre e enrolado na folha de bananeira. Beiju de tapioca com amendoim, coco e beiju fatiado. Fartura tupiniquim, mantida pelos negros. Casa de farinha, fogo a lenha que esquenta o tacho. As mãos de Dona Teresa e de seu Antônio levam à frente a tradição secular. Isso ajuda a família da gente de muito tempo, né? Dos avôs, bisavô, avó, pai, mãe. Então morava todo mundo aqui. Aí isso foi se acabando e a gente foi ficando no lugar. Dos Santos é o nome da família que vive no povoado chamado de Espírito Santo, comunidade tradicional de negros em São Mateus. O casal teve 14 filhos, 12 netos, a maioria vive aqui, na terra dos antepassados. A forma de trabalho não mudou muito, com exceção da energia elétrica, que deu uma ajuda ao processo, e da habilidade de Dona Teresa. Descendentes dos escravos que chegaram aqui no século XIX ajudaram a cidade a crescer. Não saem daqui mesmo com toda a dificuldade. Acho que vai levando como Deus quer, né? Levando a vida, trabalhando. Dá para sustentar a família? Dá, com certeza. O beiju é comercializado no mercado municipal, espaço democrático. Farinha não falta. Principal produto da economia mateense do século XIX, abastecia o sul da Bahia, Salvador, Rio de Janeiro. Mas com a chegada dos italianos no início do século XX, o café ganhou destaque em um outro grão, desta vez ardente, enriqueceu o sonho de muitas famílias. Descendente de imigrantes italianos, seu Dario introduziu a cultura da pimenta no estado. Hoje, o Espírito Santo é o segundo maior produtor de pimenta do Brasil, exportando para vários países. Agricultura enriquecida, mesa também. São Mateus nasceu nesta pequena praça em 1544. 460 anos depois, vivem aqui cerca de 100 mil habitantes, 70% negros e descendentes. A raça que ajudou na colonização tem representantes populares. Dona Antônia, sobrenome Paneleira, 94 anos. É baiana, mas não nega o amor por São Mateus. Veio pra cá já mexendo no barro.
Onde aprendeu? Eu estava na barriga da minha mãe. Já pensou? A paneleira que ama a terra a transforma em arte. Mãos habilidosas, conselhos práticos. Difícil é a gente aprender. Depois que aprende, perde o medo de aprender, não tem mais nada difícil. Pois não é assim? No centro da cidade, ruínas de uma igreja que nem chegou a ficar pronta. O que aconteceu foi que em 1853 a Câmara se reuniu e percebeu que o dinheiro destinado à construção dessa obra levaria 50 anos para concluí-la. Então eles destinaram esse recurso para a conclusão e reforma da Igreja Matriz de São Mateus. Esse recurso era um imposto criado de 1% sobre as exportações do Porto de São Mateus, da farinha e de outros produtos que abasteciam o mercado brasileiro. O museu reaviva a memória. Jogos de jantar de porcelana, móveis rústicos das famílias nobres da época. Contraste de gerações. O presente do tempo que passou. No início de 2004, o museu fez uma nova descoberta. Encontrou uma urna funerária no Arraial da Pedra d'Água, aqui em São Mateus, com um esqueleto, provavelmente de um chefe tupinambá. É mais uma prova também da existência de um grande número de índios, assim que foi descoberto o Brasil, principalmente em São Mateus, no período em que houve o massacre dos índios tupinambás na Batalha do Cricaré, quando morreu o filho de Mendes Sá. Águas do Rio Cricaré, estradas da riqueza até 1940. O transporte de cargas e passageiros era feito por navios que atracavam no porto. Para facilitar os negócios, os comerciantes da época vendiam as mercadorias embaixo e moravam no andar de cima. Na década de 70, os casarões foram reformados e o local tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual. As primeiras casas aqui no Porto foram construídas no século XVIII, com a criação da Vila de São Mateus. E por causa da distância em relação à Vitória, foi anexado ao estado da Bahia, na época sede do governo geral do Brasil. E só em 1823, 70 anos depois, voltou a ser do Espírito Santo. O cair da noite muda a paisagem. A lua anuncia o grito de liberdade. É hora da capoeira, dança que espanta os inimigos. E do maculelê, tradição afro-indígena. Manifestações que resgatam a história, herança dos povos que fazem a magia de São Mateus. Falamos na história dos escravos de São Mateus e não podemos deixar de falar naquela que foi a maior revolta dos escravos no Espírito Santo, a insurreição de Queimado, que aconteceu no município da Serra. Lá também fica o mais importante conjunto de construções jesuíticas do Espírito Santo. Vamos conhecer agora um pouco mais desse município marcado por lendas, histórias e belezas naturais. O topo que desponta para o mar, 833 metros de altura, um dos pontos mais altos do litoral brasileiro, visto de longe pelos navegadores que o utilizavam como guia. O Mestre Álvaro, antigamente conhecido como Mestre Alvo, mestre de grande, maior, alvo de direção, é um maciço granítico, um monumento natural que foi declarado Reserva Biológica Florestal do Estado desde 1976. Uma montanha, assim, nos revela surpresas e muitas histórias. Diz a lenda que quando o Mestre Álvaro veste o capote ou coloca o chapéu de nuvens, é sinal de chuva na certa. A gente pode ver ali que o topo do morro já está coberto por nuvens. E é claro, a gente não vai ficar aí esperando começar a chover. Vamos embora. Seu Raulino é morador antigo, sempre viveu próximo ao morro e a crença na lenda é levada a sério. Chove. Quando as nuvens se aproximam, atraídas por ele, pela grande potência de pedras preciosas, como cristal, diamante
no miolo da montanha, aí a chuva cai. O município da Serra foi colonizado pelos jesuítas com a ajuda dos índios. Em 1556, implantaram a primeira aldeia, Nossa Senhora da Conceição, ao pé do morro. O segundo aldeamento foi o de São João de Carapina. A igreja, erguida em 1584, passou por reformas, mas está no mesmo lugar até hoje. Os jesuítas usavam justamente o alto da torre para as comunicações que faziam com os padres do convento de Nossa Senhora da Penha e justamente com os padres também da Igreja dos Reis Magos. Conta-se que eles acendiam as fogueiras à noite e, conforme a forma que essas fogueiras eram feitas, havia um processo de comunicação entre eles, que dizia se havia alguém que tinha falecido ou que se havia a chegada de uma pessoa ilustre e tudo mais. Como todas as construções da época, a escolha do local foi estratégica. Os índios aqui dessa região, eles estavam mais próximos à capital Vitória e através do rio Santa Maria da Vitória, que se encontra atrás, na região atrás dessa igreja, eles tinham possibilidade de ir mais rapidamente até Vitória e ajudar aquela população de Vitória nos ataques que eram comuns dos piratas e de tribos inimigas. O conjunto dos Reis Magos, igreja, residência e quadrado em Nova Almeida é o mais significativo exemplo das construções jesuíticas no Espírito Santo. Foi fundamental para o desenvolvimento da Serra. A construção começou em janeiro de 1557 e só ficou pronta 23 anos depois. Paredes de recifes de corais com argamassa de barro, areia, cal de conchas e óleo de baleia. As telhas originais foram moldadas nas pernas dos escravos. Próxima ao rio para uma fuga ligeira e bem ao alto para avistar logo os inimigos. As janelas ganham vida com a paisagem. Um quadro sem tinta, mas que a cada movimento ganha novas cores. O retábulo em madeira que decora o altar foi entalhado pelas mãos dos índios. Ao centro, uma obra de autor desconhecido, Óleo sobre Madeira, considerado um dos quadros mais antigos do Brasil. Hoje em ruínas, a Igreja do Queimado foi uma obra grandiosa para a época, edificada por quem sonhava com a liberdade. A história oficial diz que o padre Gregório Maria de Beni induziu os escravos a construir a igreja em troca de liberdade. Mas no dia da missa inaugural, em março de 1849, a promessa não foi cumprida e a revolta começou, chamada de Insurreição do Queimado. Mas essa pesquisadora da UFES diz que a nova história traz uma outra versão. Esses escravos eles já estavam planejando durante todo o período de construção, que é de mais ou menos 4 anos, essa revolta. A motivação deles é a liberdade, né? A motivação de qualquer um que está preso é a liberdade, é a motivação maior. E é por isso que eles vão lutar através desse planejamento, né? Eles tinham armas, eles se organizaram, eles se comunicaram com escravos de São Mateus, de Cariacica, de Araçatiba, de Muribeca, né? De todas as regiões do estado que viriam compor com os líderes em Queimados uma grande revolta que a intenção deles era provocar as cartas de alforria dos seus senhores. Através da revolta, seus senhores seriam obrigados a dar a carta de alforria. Descendente de escravos, seu Assis retrata em telas a alegria e o sofrimento do povo negro. A bisavó foi escrava no distrito do Queimado. Eu acho que foi uma das mais coisas horríveis que aconteceu aqui na Serra. Foi o flagelo de muitos escravos, prometeram a sua liberdade, eles não deram liberdade a eles. Eles trabalhavam sábado e domingo, dia de lua cheia, para fazer a igreja com aquele amor, e fizeram aquilo com eles, né? Isso eu gostaria que não tivesse acontecido. O sufocamento da rebelião, da revolta, é feito de maneira muito violenta e a própria execução dos líderes é feita de maneira muito violenta. Histórias de luta, cultura, folclore.
A Serra de Tudo Isso é também um dos balneários mais procurados do estado. Um cenário menos misterioso, mas não menos atrativo. Jacaraípe, Manguinhos, Nova Almeida. Para quem quer descobrir esse outro lado da serra, basta fazer como os antigos, siga a direção do mestre Álvaro. Você percebeu a batida forte do tambor e a sonoridade da casaca nessa reportagem que acabamos de mostrar? Essa é a batida do congo. O congo existe em várias partes do país, mas é só aqui no Espírito Santo que ele assume a forma de banda. São quase 60 bandas espalhadas pelo estado. As bandas mantêm viva a tradição e resistem ao tempo. Agora, além de ser folclore, o congo também virou pop. O ritmo foi redescoberto pelas bandas de rock. Veja só. Hoje, o congo virou pop, virou rock congo, mas mantém vivas suas raízes. Em todo o estado, existem 59 bandas e são festeiras. Em Vitória, a mais antiga na ativa é a Amores da Lua. Em Vila Velha, são 4 e marcam presença todos os anos na Festa da Penha. Em Cariacica, destaque para o Congo de Máscaras em Roda d'Água. E quando a questão é atrair gente, a Serra é campeã com a Fincada de Março de São Benedito. A banda de congo de São Benedito é a mais antiga do estado e mantém a tradição. Uma tradição que é preservada em família, passada de pai para filho ou para filha, como é o caso de Terezinha, filha do mestre Antônio Rosa, de quem herdou a presidência da Associação de Bandas da Serra. Quando se fala em Espírito Santo, se lembra da muqueca e do congo, né? Eu acho que são duas coisas que mostram bem a identidade cultural do capixaba. O principal instrumento de uma banda de congo é a casaca, feita em madeira, que parece uma escultura, meio carrancuda. Na casa de Terezinha, um exemplar bem antigo, uma preciosidade, fica pendurado em um lugar de destaque na parede da sala, ao lado do retrato do pai. Eu falo que é um símbolo da resistência do congo mesmo. Na garagem da casa, as rodas reservas do navio que transporta o mastro durante a festa da fincada. No corredor, o tão disputado mastro de São Benedito, que durante os festejos relembra como os negros se salvaram de um naufrágio. E no quintal, local de encontro e afinação da banda. O fogo ajuda a esticar o couro e a produzir um som mais definido. E quando a banda começa a tocar, emociona até mesmo quem é mais antigo e já está acostumado com o batuque. E eu adoro essa festa. O Congo Capixaba rompeu fronteiras e foi homenageado em Brasília pelo presidente Lula. Você tinha tocado Congo no Palácio antes? Não. Com muita homenagem ao glorioso São Benedito, que é o meu protetor de fé. Em outra mistura com o rock reggae, virou interplanetário. O som do casaca também tocou em Marte. A primeira vez que eu tive não entendi a... O Congo também chegou à música pop. Várias bandas capixabas se inspiraram nesse estilo tradicional para criar uma própria sonoridade do Espírito Santo. No caso, essa aqui, ó, é o Manimal. E essa casaca, por exemplo, a característica principal dela, ó, é um plug que pode captar sons elétricos. Quer dizer, é uma casaca elétrica. Vamos conversar então com o Manimal, que foram um dos pioneiros nesse novo estilo de trazer a música pop capixaba. Deixa eu devolver aqui a casaca pro dono aqui, não sei se vocês notaram alguma semelhança aqui, né? O maior barato disso tudo, o Congo também é pop, né, popular, vamos falar em português correto. Então, bicho, assim, eu acho que o legal é continuar, tá sempre experimentando, porque é uma coisa muito nova e realmente não tem fórmula. Então a gente não sabe aonde vai dar, a gente vai experimentando e tá aí, né, pra galera ver, ouvir e curtir.
casamento perfeito que já rendeu ao Manimal 3 discos e projeção internacional. Mas não fica só nos acordes. Eu tenho um trabalho de responsabilidade social através do Congo, um projeto chamado Congo na Escola, que hoje em dia a gente tem 80 crianças, né? Que é onde o Manimal é parceiro desse projeto, realizado por uma OCIP, uma ONG chamada Secais. E isso vai gerando outras coisas, sabe? Já gerou uma orquestra de percussão chamada Mangueirê, artes plásticas, né? A história toda. O Congo conquistou a música pop e agora também é dissertação de mestrado. Um estudo acadêmico que pretende destrinchar todos os segredos do Congo como identidade cultural e o discreto charme que vem exercendo sobre o jovem. Eu estou analisando a transformação do Congo em negócio musical e em símbolo de identidade regional. Um processo esse que se evidenciou agora nos últimos anos por esse movimento da música pop. Ou seja, a juventude conheceu o Congo através dessa mediatização, dessa tradução cultural. Mas é importante agora, essa mesma juventude que está reconhecendo e se reconhecendo nesse movimento cultural, busque conhecer de perto essas bandas de Congo, esses grupos tradicionais. Então beleza, então vamos até as raízes, né? Então a gente vai ficando por aqui, mas vocês vão ficar com mais um pouquinho de Congo. Valeu? Tchau! A felicidade para nós, que nós estamos juntos. Gosto, estou feliz. Para mim parar só, se eu chegar a morrer mesmo, aí pronto, não tem jeito. E chegamos ao final da nossa viagem. Obrigado pela companhia. Você assistiu mais uma série especial do Painel de Domingo. Até a próxima, Espírito Santo. Com muito prazer.